meus amigos, todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Este que é o nosso penúltimo estudo sobre os eventos finais da história dessa terra. Então tá imperdível, você tem que assistir até o final. Lembrando que amanhã nós teremos o último estudo para concluir todos os assuntos sobre os últimos eventos da história dessa terra, tá certo? Então, pessoal, nós iremos descobrir no estudo de hoje o que vai acontecer depois que Jesus voltar e depois que a igreja ser arrebatada, ser levada para o céu, o que vem? O que vai acontecer durante o milênio? Este é um mistério que muitas pessoas têm dúvida e se confundem. Por isso, o estudo de hoje está muito importante. Nós iremos passar então a palavra para o pastor Wagner Pires para explicar para a gente o que vai acontecer durante o milênio. Então nós vamos ler um texto da palavra de Deus para podermos assim começarmos o nosso estudo de hoje. Se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Diz assim: E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então aqui é o texto que nós iremos decorrer no nosso estudo de hoje, nessa sequência. Nesse momento, então, eu vou fazer uma oração aqui, e então a gente dá um jeito aqui de puxar o fio para poder ajoelhar. Ok? Vamos orar então. Deus, nosso Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, queremos pedir a Tua bênção para o estudo dessa noite, que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração, nos ajude a compreender melhor a Tua palavra e assim também, Senhor, discernir todos os sinais que antecedem a Tua breve volta. Queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria dentro da Tua palavra, acima de tudo humildade diante do Senhor, para podermos aprender do Senhor e também para podermos assim, em conjunto com todo... Nos prepare, Senhor, para a Tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, também desejo boa noite, novamente a todos, mais uma vez. E como eu ia dizendo, hoje nosso é o estudo número 11. Com exceção do estudo sobre Laodiceia, hoje é o 11. Só recapitulando o que nós já estudamos até aqui, nós estudamos preparação para a chuva serôdia, foi o primeiro estudo. A sacudidura final da igreja, o segundo estudo, o alto clamor, o terceiro estudo, o decreto dominical, o quarto estudo, aí viemos o último período da igreja, que foi esse sobre Laodiceia, fizemos sábado na igreja, que seria o quinto estudo, o fechamento da porta da graça, o sexto estudo, o tempo de angústia, o sétimo estudo, as 7 últimas pragas, parte 1, o oitavo estudo, as 7 últimas pragas, parte 2, o nono estudo, a volta de Jesus por óleo, o 10º estudo, e hoje o milênio, o 11º estudo. E aqueles que porventura não pegaram desde a ordem, desde o começo, se você está chegando hoje pela primeira vez, ou é a sua segunda, a sua terceira vez, nós queremos dizer a você que não se preocupe, está sendo preparado um playlist, onde estará disponível a todos, e assim vocês terão a disponibilidade, receberão também aí nos seus celulares, seus WhatsApp, a ordem certinha para vocês poderem acompanhar, depois recapitular, rever e passar também para novas pessoas. Muito bem, então como nós temos na tela aí o tema, o milênio. É interessante observarmos que determinados termos na Bíblia, eles estão inseridos ali, mas eles mesmos não existem. Como assim? Por exemplo, a palavra milênio. A palavra milênio ela não existe na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não existe a palavra milênio. Mas ela está inserida ali. Quando se diz um espaço de 1000 anos, estamos nos referindo a um milênio. Certo? Então é só para fazer você meditar, refletir e também entender que certos termos, mesmo não estando ali diretamente escritos, mas eles estão ali inseridos dentro do seu próprio contexto, como por exemplo a questão do milênio. Bom, então nós vamos começar com essa figura aqui, com uma pergunta. Nessa figura nós temos a pergunta: quando começa o milênio? A figura seguinte que o irmão Ed vai passar para nós, temos aí a pergunta: quando começa o milênio? Nessa pergunta que temos aí alguns anjos aí na tela,
com algumas crianças sendo entregues nas mãos dos pais, nós vamos ver no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que está na tela também. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Então a nossa grande pergunta para iniciar nosso estudo é esse: quando começa o milênio? E nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada quando que começa então esse período de 1000 anos. Nós estudamos, no anterior sobre a volta de Jesus, então nós já podemos entender que o milênio começa por aqui, pela volta de Jesus. Então nós temos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado. Então a volta de Jesus, ok? A voz do arcanjo, que é ele mesmo, o próprio Jesus, ao som da trombeta de Deus, que é Cristo que toca essa trombeta, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós temos aí os anjos já descendo nas nuvens, ressuscitando ali, a mando da voz de Jesus as pessoas. Os anjos entregam as crianças na mão dos pais. Versículo 17. Depois que Jesus desce e ressuscita, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha que interessante. Então aqui não tem nenhum arrebatamento secreto. Vocês percebem que não vai haver nenhum arrebatamento secreto? Esse arrebatamento é na volta de Jesus, quando o próprio Cristo estiver nas nuvens dos céus, ressuscita os fiéis que morreram e na sequência ele vai arrebatar, ou seja, levar para ele ao encontro nas nuvens dos céus, tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos transformados. Paulo conclui dizendo assim: depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos ressuscitados, para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o que nós entendemos? O milênio começa com a volta de Jesus Cristo nas nuvens dos céus, transformando os que estão vivos em imortais, ressuscitando os que estão mortos, também já jovens e imortais, e agora tanto os vivos na volta de Jesus, os fiéis, quanto os mortos fiéis que foram ressuscitados, os dois grupos, agora imortais, começam então a se levantar, flutuar, para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Então nós encontramos algumas verdades. A primeira é que Jesus não pisa na terra em sua segunda vinda. A segunda verdade é que Jesus ressuscita todos os que foram fiéis nesta ressurreição, portanto os fiéis não terão outra época para ressuscitar. Jesus agora transforma os vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, em imortais, e todo mundo começa agora a ser arrebatado, ou seja, a ser levado nas nuvens para encontrar Jesus nos ares. Então, nós entendemos quando começa o milênio com a segunda vinda de Jesus. A partir do momento que Jesus vem, ressuscita todo mundo e começa a levar o povo, a arrebatar o povo, então começa o milênio aí, ok? Então já é um ponto de partida. Se você, porventura, é a primeira vez que ouve esse estudo, então você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão do milênio, sobre onde ficarão os salvos, onde ficarão os ímpios, perdidos, onde ficarão Satanás e seus anjos, você pode também fazer essa pergunta aí que nós, na medida do possível, podemos responder. Então agora vamos para a próxima figura. Na próxima figura, que nós temos na tela aí, é uma pergunta também. O que acontecerá com os ímpios vivos? Então vamos ver o que vai acontecer com os ímpios vivos neste momento em que Jesus estiver voltando. Com os fiéis que estavam mortos, nós já vimos que foram ressuscitados. Com os fiéis que estavam vivos, foram transformados. Agora a nossa pergunta é: e os infiéis, os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Será que eles vão ter uma segunda chance? Vamos ver o que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 6, você pode conferir aí. Pela figura da tela você vê que não é coisa boa para eles, Apocalipse capítulo 6, versículo 14 ao 17, nos diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho. Isso aqui é Jesus voltando para o céu, abrindo aí a atmosfera. Quando se enrola, o céu aqui é a atmosfera. E todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, em consequência do terremoto do capítulo 16, que procede na 7ª praga. Então por isso que as ilhas, elas desaparecem, também aqui os montes também. Agora versículo 15, os reis, olha isso, os ímpios vivos, os presidentes,
os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então essas pessoas não estão felizes com a volta de Jesus, correto? Livre, escravo, preso, solto, ímpio, rico, ímpio, pobre, ímpio intelectual, ímpio que não é intelectual. Todas as classes de pessoas que não são fiéis a Deus não estão felizes, pelo texto aqui, com a volta de Jesus. Estão desesperadas. Olha só o que eles vão dizer no versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então eles reconhecem Jesus como Deus e reconhecem que Jesus vem com a ira do Cordeiro para eles. Então esse grupo de pessoas, os ímpios vivos, não terão mais uma segunda chance, porque eles estão em desespero, porque não estão preparados. No versículo 17 diz assim, ó: porque chegou o seu grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então o que esses ímpios aí da figura estão falando? Olha, nós estamos perdidos, não nos preparamos para esse momento, para a volta de Jesus, e nós não temos condições espirituais de sequer olhar para Jesus em glória. Então eles vão sentir aterrorizados com essa cena da volta de Jesus e vão preferir que as rochas gigantes, que os montes e as montanhas caiam sobre eles, soterrem-os e morram esmagados, do que olhar para Jesus. Então chegamos à conclusão bíblica, pelas palavras dessas pessoas, que esse grupo de pessoas estão literalmente perdidos. Não haverá uma segunda chance para ele na volta de Jesus. Portanto, o milênio começa aqui para todo o planeta Terra. E aqui nós já percebemos que praticamente não vai sobrar ninguém, né? Agora, vem essa outra pergunta aí na tela, na próxima figura. O que acontecerá com todos os ímpios que estavam mortos? Com os ímpios que estavam vivos, você já viu, morreram. Com os fiéis que estavam vivos, você já viu, foi transformado. Com os fiéis que estavam mortos, você já viu, foram ressuscitados e levados para o céu. Fiéis mortos ressuscitados e fiéis vivos transformados. Ímpios vivos mortos, soterrados, e os ímpios que estavam mortos, pessoas que morreram há dezena de anos, há centena de anos e há milênio de anos. Por exemplo, como Caim. O que acontecerá com essas pessoas na volta de Jesus? Vamos ver Apocalipse, capítulo 20. Todas as pessoas ímpias que não aceitou Jesus como Salvador de suas vidas, na segunda vinda de Jesus, esses que estão mortos, o que acontece com eles na segunda vinda de Jesus? Capítulo 20, versículo 5. Olha o que diz. Mas os outros mortos, todos os ímpios que não morreram em Cristo, não ressuscitarão até que os 1000 anos se completem. Essa é a primeira ressurreição. Então nós estamos começando a encaixar a peça do quebra-cabeça. Compreende? Correto? Então os ímpios mortos que não foram salvos, que não aceitaram Jesus como Salvador, que viveram sua vida egoisticamente, viveram sua vida sem Deus, sem religião, essas pessoas continuam aí, do jeito que você está vendo aí. Na sepultura elas estão, Jesus volta, faz aquele barulho, ressuscita os fiéis, transforma também os fiéis vivos, e os ímpios morrem pela presença espantosa do Senhor, e os ímpios mortos não ouvem nada, não vê nada, não escutam nada, estão no completo silêncio da sepultura. Então os ímpios perdidos de todas as épocas estão no pó, dormindo, sem nenhuma consciência. Começou a montar o quebra-cabeça? Então se eu perguntar para você o que sobrou aqui agora no milênio, você já deve estar imaginando o que sobrou, né? Mas vamos para frente. O que os salvos farão no céu durante o milênio? Temos aí essa outra pergunta, onde na figura podemos detectar o que eles farão. O que os salvos farão no céu durante o milênio? Apocalipse, capítulo 20. Vamos ver qual é o trabalho específico dos salvos durante o milênio? Lá no céu, 20, versículo 4 e 6, diz assim: Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Olha só que interessante. E as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus
e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam o sinal na sua testa nem na sua mão, reviveram, quer dizer, os que estavam mortos, os fiéis, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os salvos irão reinar com Jesus durante 1000 anos. Será um processo lá que eles irão participar com Cristo no reino celestial. Agora, do que? Versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, você tem que fazer parte na primeira ressurreição se você é do grupo dos fiéis da grande multidão. E se você é do grupo dos fiéis de 144 mil, nós já estudamos que você faz parte da ressurreição especial. Mas o texto continua dizendo assim: sobre esses, sobre os fiéis de forma geral, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, todos os salvos, eles reinarão com Cristo e serão sacerdotes, ou seja, terão participação de um trabalho especial, peculiar no reino dos céus durante 1000 anos. Então, nossa pousada no céu, nossa estadia no céu é de 1000 anos apenas. Não vamos passar a eternidade no céu, conforme o que acabamos de ler. O período é de 1000 anos lá no céu, reinando com Cristo. Após 1000 anos, nós voltamos para a terra para dar sequência nos eventos que vamos ver daqui a alguns dias. 1 Coríntios ainda está na tela aí, o outro texto que nos fala que os salvos terão um trabalho especial durante o milênio. Que trabalho especial é esse? Que você, se você for salvo, se eu for salvo, terei no céu? Aí Paulo responde em Coríntios, diz assim, versículo 2: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Uma pergunta. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Então os salvos vão julgar o mundo. Versículo 3: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então nós já descobrimos qual é o trabalho especial dos salvos nos céus: julgar o mundo de pessoas perdidas e também julgar os anjos perdidos, todos eles. Então o milênio, querido irmão e amigo ouvinte, é um espaço de tempo onde a terra passa num completo silêncio total. Os salvos estão todos nos céus e os perdidos estão todos mortos. E por isso que ela passa de completo silêncio. Com os salvos nos céus fazendo um trabalho especial, que é o trabalho de julgamento. Julgamento, os salvos vão participar no processo de avaliação da vida daqueles que não se salvaram, para que nenhuma dúvida fique na mente de ninguém por toda a eternidade. Porque no céu teremos muitas surpresas. Chegaremos lá, veremos aquelas pessoas que imaginávamos que estaria lá e não estarão. E nesse contexto, Deus vai então sanar as dúvidas de todos nós, nos levando diante dos livros do juízo e abrindo para nós o livro de todas as pessoas que já viveu nessa terra, com todos os seus pecados ali em aberto, porque não quiseram se arrepender. E então iremos participar na sentença de cada pecado para cada pessoa que não se salvou. Então o julgamento vai ser para os perdidos de forma geral. E logo na sequência, entramos também no caso dos anjos caídos, onde também julgamos os anjos caídos, juntamente com o príncipe das trevas, que é Satanás, e daremos a sentença, participaremos com Cristo na sentença dessas pessoas. Por que Deus permitirá isso? Como eu já falei, para que ninguém fique com dúvida na cabeça. E segundo, porque todos nós certamente teremos uma aula de justiça no céu, proferida pelo próprio Cristo, que é a própria justiça. E então poderemos entender que cada ímpio perdido que irá receber algumas horas ou alguns dias de sentença no fogo, iremos também participar, porque compreenderemos a questão da justiça de Deus mais plena, mais de perto. Por isso que poderemos participar na sentença. Então, antes de entrar no julgamento, certamente teremos uma aula e um procedimento do que é justiça, do que é dar para a pessoa o que a pessoa merece, do que é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No caso aqui, os pecados, a punição para aqueles que merecem. Então temos aí, os salvos participarão com Jesus do julgamento? Sim, estamos vendo que sim. Olha o que diz a História da Redenção, página 416. Diz a Mensageira do Senhor:
Vi então tronos, e Jesus e os santos remidos sentarem-se sobre eles. Então, um trono para cada salvo. E os santos reinaram como reis e sacerdotes para Deus. Cristo, em união com o seu povo, julgou os ímpios mortos, todo o povo de Jesus, comparando seus atos com o código, a palavra de Deus. Então pega a palavra de Deus de um lado e coloca a vida de cada ímpio e mede a injustiça, o adultério, a morte, a mentira, o egoísmo, a vaidade, vai medindo e decidindo cada caso segundo as obras feitas no corpo, pelas ações. As pessoas serão julgadas pelas ações também, e claro que pelos pensamentos e palavras. Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer. Quem? Os salvos também designou, segundo as suas obras, segundo o que cada um praticou. E isto foi escrito defronte de seus nomes no livro da morte. Então, no livro da morte, que está o nome de cada ímpio, estará escrito na frente do nome do ímpio a sentença, a quantidade de dias que ele irá sofrer no lago de fogo. Percebeu como é que é o processo? Então o nome do ímpio está no livro da morte, porque o seu nome não está mais no livro da vida. Se algum dia algum ímpio esteve no livro da vida, mas não abandonou todos os seus pecados, o seu nome sai do livro da vida e é apagado, suas boas obras também é apagado e seus perdões é eliminado, só sobra os pecados dele todo. E então os salvos avaliarão cada pecado cometido e somará por fim a quantidade de pecado, baseado no que se entenderá, já ensinado pelo próprio Jesus, o que é justiça. Então, como diz aqui o texto, ó, e foi escrito defronte de seus nomes no livro da morte a penalidade de cada um. Então lá estará o nome do, digamos assim, João. E o João não foi salvo, então na frente de João estará a penalidade, tantos dias de fogo, para poder queimar completamente seus pecados. Então ele deixará de existir depois que todos os pecados forem eliminados. Então cada um terá sua sentença, diferente do outro. Olha que diz aqui o texto seguinte do História da Redenção, página 416. Satanás também foi julgado por Jesus e os santos. Percebeu que os santos vai também participar do julgamento dele? Juntamente com os seus anjos. Também os anjos deles terão a participação dos santos, dos fiéis. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o daqueles a quem ele enganara. Então o maior castigo de todos vai ser o dele. Seu sofrimento excederia aos deles, no caso, ao dos perdidos, a ponto de não haver comparação. Então o sofrimento de Satanás não tem comparação com ninguém nesse planeta Terra, nem com nenhum anjo que caiu junto com ele. Depois que todos aqueles a quem ele, Satanás, enganara, houverem perecido, ele, no caso Satanás, deverá ainda viver e sofrer muito mais tempo. Então você não tem como, nós não temos como imaginar a sentença de Satanás. Quantos dias ou meses ou anos ele ficará queimando no lago do fogo? É algo terrível, né? E ele, sabendo disso, por isso que ele faz de tudo, se esforça para poder levar uma pessoa a mais com ele, para que a sua sentença não aumente, porque cada salvo, os pecados desses salvos serão lançados nas costas dele, porque ele incentivou as pessoas a pecarem. Então ele tem participação no pecado de cada um. Então ele faz de tudo para que eu e para que você desanime por algum motivo ou outro, para que você esqueça da igreja, esqueça da palavra de Deus e venha assim não querer mais saber de salvação. Então ele faz isso para que você venha sofrer pela sua própria sentença. Mas, pela graça de Deus, nós podemos e pela graça de Deus nós conseguiremos ser salvos pelo poder de Jesus, para que assim ele que incentivou-nos a pecar receba a sua penalidade justa também. Bom, agora vemos a seguinte pergunta na tela: como estará a Terra durante o milênio? Com essa figura aí nós vamos ver e entender como que o planeta Terra vai estar. Nós já vimos que os salvos vivos que foram transformados junto com os salvos que foram ressuscitados foram todo mundo para o céu. Os ímpios que estavam vivos morreram. E os ímpios que estavam mortos, continuaram. O que sobrou no planeta Terra? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ver?
diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Como que a terra era conhecida antes de Deus modelá-la? Ela era conhecida como um abismo, um local sem luz, um local escuro, um local... Ela não tinha uma forma arredondada como ela tem hoje, era um planeta completamente esquisito. E ela, como era abismo ela vai voltar a ser durante o milênio. Olha o que diz Jeremias capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus nos confirma isso aqui, ó. Jeremias, ele disse assim, tendo uma visão lá do futuro: observei a terra, o planeta Terra, e vi que estava assolada e vazia. Como estará a terra durante o milênio? Vazia. Também os céus, e não tinham a luz. Olha só que interessante. Cadê a luz solar? Não tinha luz. Observei os montes e vi que tremiam. Também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia. Percebeu que não tem nenhum ser humano vivo? E que todas as aves dos céus tinham fugido. Os animais morrerão todos. Vi também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então está aqui que nós encontramos o texto que a terra estará vazia, completamente vazia, sem seres humanos, sem seres vivos e sem a luz do sol clareando aí como ela clareia hoje. Então o planeta Terra ficará um abismo completo. Percebeu? Um detalhe que eu não comentei na figura anterior sobre a questão do julgamento lá dos perdidos no céu, é importante observar que cada salvo ele terá participação do julgamento, porém ele vai participar de forma mais direta naquele caso das pessoas que eles conheceram, naquele caso das pessoas que ele presenciou aqui na vida terrena, as pessoas de sua geração. Então não seria justo, por exemplo, eu analisar o caso de Caim. Seria mais justo, fazendo uma equiparação, uma pessoa que viveu no tempo de Caim, que conheceu Caim de perto, que pregou para Caim, que advertiu Caim, porque assim na cabeça dessa pessoa ele poderia acompanhar de perto o que levou Caim a se perder. Então assim sucessivamente, cada pessoa terá uma participação mais direta no caso da sua geração que ele viveu, conviveu e participou. Mas a terra vai ficar vazia, não se esqueça disso, completamente vazia. Não sobrará nenhum ser vivo, é a próxima figura. Olha o que diz aqui os primeiros escritos, página 289. Minha atenção foi de novo dirigida à terra. A visão da irmã White, ela voltou para o planeta Terra, olha só. Os ímpios tinham sido destruídos e seus corpos mortos jaziam em sua superfície. Aqueles lá que pediram para as montanhas cair na cabeça. A ira de Deus nas 7 últimas pragas fora derramada sobre os habitantes da terra, fazendo-os morder a língua de dor e amaldiçoar a Deus. Os falsos pastores foram objeto especial da ira de Jeová. Então a irmã White vem comentando que as pessoas que estavam vivas no período das pragas foram destruídas pelas pragas, seus corpos ficarão aí, não haverá ninguém para enterrar, porque eles morrerão na volta de Jesus, os que ainda estiverem vivos, e esses que morrem ficam espalhados pela superfície da terra. Olha o texto de Jeremias 25:33 que está na tela, vamos acompanhar? Outra visão profética que Jeremias teve deste tempo futuro. Diz assim: serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Olha só, Jeremias está falando do futuro, do milênio. Não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados. Percebeu? Não vai haver ninguém para sepultar os corpos das milhões de pessoas mortas na volta de Jesus. Mas serão como estrume sobre a face da terra. Você já imaginou o planeta Terra coberto em toda a sua superfície de seres humanos mortos por causa do esplendor da glória de Cristo? É coisa tremenda, é uma visão terrível. A visão que vai ser o planeta Terra durante o milênio. Algo realmente assustador. Na próxima figura, nós vamos ver aqui o seguinte, a continuação daquele texto dos primeiros escritos.
nós encontramos a próxima figura assim: a terra cheia de cadáveres. Olha aí, finalzinho da 289 e o começo da 290. Os olhos se lhes consumiram nas órbitas dos ímpios perante a volta de Jesus. Os olhos faltam saltar por causa da glória de Cristo. Olha que tremendo. E a língua na sua boca enquanto estavam em pé. Depois que os santos tiveram livramento pela voz de Deus, a multidão dos ímpios volveu sua ira, aqui ainda, tudo nas vésperas da volta de Cristo, volveu sua ira de uns para com os outros. Olha o morticínio que eles vão fazer uns com os outros agora. Olha essa parte final do texto. A terra parecia ser inundada com sangue. Que coisa mais absurda, hein? O planeta Terra vai estar quase inundado de sangue dos ímpios. E havia cadáveres de uma extremidade da terra à outra. Do Brasil até a China. Corpos e mais corpos e milhões de corpos mortos e espalhados sobre a face da terra na volta de Jesus. Uns matando os outros, os ímpios. Porque com tudo ao mesmo tempo, contemplando a Cristo em glória, começa a se matar e o resplendor da glória de Cristo vindo nas nuvens do céu não suportam, pede para os rochedos caírem na cabeça e assim eles passam por esse clamor. Sofonias, ainda está na tela 2 textos bíblicos que eu quero ler com você. O primeiro é o de Sofonias, capítulo 1, versículo 2. Neste texto aqui de Sofonias, encontramos a seguinte descrição deste profeta para esse período que viveremos logo em breve. Diz assim: Deus falando: consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Tá vendo? Consumirei os homens e os animais, não vai sobrar nem homem nem animal. Consumirei as aves dos céus, não vai sobrar aves dos céus. E os peixes do mar, não vai sobrar nenhum peixe do mar. Os ímpios serão apenas montões de ruínas. Olha só, uma montanha de ímpio morto espalhado na terra. Quando eu, diz o Senhor, exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então Sofonias teve uma visão do milênio, uma visão também aterrorizante, né? Podemos dizer assim. Os ímpios mortos espalhados sem ninguém poder enterrar. Aí Isaías 24, voltemos no texto de Isaías, nesse profeta também, que mais uma vez descreve este acontecimento tão tremendo. Isaías capítulo 24, versículo 1 diz assim, e o 3 também: vejam, o Senhor esvazia a terra. Como que ela vai ficar no milênio? Vazia. E a desola, vai ficar solitária. E a transtorna a sua superfície, porque as pragas vai transtornar tudo. E dispersa os seus moradores, porque morrerão. Percebeu como Isaías também teve uma visão do milênio? Então encontramos aqui alguns profetas: Isaías, Jeremias, encontramos aqui também Zacarias, encontramos Sofonias, pelo menos 4 profetas, além de João, 5, que viram e que tiveram visões sobre o milênio. Isso mostra que o milênio é uma realidade, como a Bíblia descreve. Não um milênio de paz, como muitas pessoas equivocadamente descrevem, que o mundo vai ter um milênio de paz. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia apresenta um milênio da terra destroçada, arrasada, acabada, sem luz, sem vida nenhuma, nem animal, nem ser humano, vazia por completo, escura e solitária. No versículo 3 diz assim: de todo o Senhor esvaziará a terra. Novamente confirmando, tá vendo? E de todo ela será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. É uma palavra de Deus e ela vai acontecer, porque Deus falou, está falado. Olha a situação da terra durante o milênio. Acompanhemos aqui a descrição deste texto. Primeiros escritos, página 290. A terra tinha a aparência de um deserto solitário. Imagine você ver essa figura aí que está na telinha aí. Cidades e vilas derrubadas pelo terremoto. Aquele lá, nas vésperas que Cristo vem, que ressuscita o povo dos 144 mil. Vai ligando todas as peças, você que tem acompanhado essa série de estudos. Jaziam em montões as cidades, jaziam uma montanha, todas as cidades acabadas, arruinadas. Montanhas tinham sido removidas de seus lugares, deixando grandes cavernas. Olha o que a terra vai ter: grandes cavernas. Enormes pedras lançadas pelo mar ou arrancadas da própria terra estavam espalhadas por toda a superfície do planeta.
grandes árvores aí centenares e milenares, tinham sido desarraigadas, tiradas pela raiz e se espalhavam pela terra. Então, o que você puder imaginar de um local destruído, arrasado, que parece que passou uma centena de furacões, é o planeta Terra. Arruinado, destroçado, irreconhecível. É um verdadeiro apocalipse. O planeta Terra vai ficar irreconhecível, completamente irreconhecível. Na figura seguinte, nós encontramos então a pergunta, que talvez alguns de nós que ainda estamos estudando a Bíblia, que estamos pouco a pouco aprendendo, talvez se você é novato no estudo da Bíblia, você vai se fazer essa pergunta. Então, onde estará Satanás durante o milênio? Onde ele foi parar? Se não ficou nada na terra? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Assim descreve a palavra de Deus, onde estará esse ser nefasto, esse ser sombrio, que causou tanto problema para o mundo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Qual é o abismo aqui então? Você que está acompanhando desde o começo? O próprio planeta Terra, conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, um anjo é designado para encerrar Lúcifer aqui dentro desse planeta Terra arrasado. Diz assim, e uma grande cadeia na mão. Continua o versículo 2. Ele, o anjo comissionado por Deus, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, o milênio ocorrerá todos esses assuntos que estamos falando de forma simultânea, onde os mortos estão dormindo por 1000 anos, os perdidos, os salvos estão por 1000 anos nos céus, e Satanás sozinho por 1000 anos no planeta Terra, sem ninguém e sem nada. Ele e os seus anjos. Versículo 3. E o anjo lançou no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, depois de 1000 anos, então ele vai ficar 1000 anos aqui preso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Compreenderam? Então, onde Satanás estará com seus anjos? Ele estará no planeta Terra, meu querido amigo. E preso, sozinho, isolado de tudo e de todos, ele e os seus anjos, seu batalhão de anjos, na escuridão do planeta Terra, vazio aí. Como disse alguém uma vez, né? Ele vai estar aí batendo cabeça entre ele e os seus companheiros do mal. Bom, vamos então à próxima figura. A terra devastada, arruinada, acabada. Diz assim o primeiro escrito na página 290, falando da morada de Satanás. Aqui, planeta Terra, deve ser a morada de Satanás com seus anjos maus. Então, ele e os seus anjos maus vão ficar aqui durante 1000 anos, enquanto os salvos estão durante 1000 anos no céu. Aqui estará ele circunscrito, ou seja, só vai poder rodar dentro do próprio planeta. Para errar, ou seja, vagar, para cá e acolá. Então é desse jeito, ele vai estar errando para aqui, errando para lá, errante ali, errante acolá, sobre a revolvida superfície da terra, e para ver os efeitos de sua rebelião contra a lei de Deus. Então ele irá contemplar tudo o que ele causou. Continua o texto. Durante 1000 anos ele poderá consumir o fruto de sua maldição que ele determinou, restrito apenas à terra. Então já entendemos que ele não vai poder sair do planeta Terra. Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas, percebeu? Para tentar e molestar os que não caíram. Então aqui nós já entendemos que Satanás vai ficar os 1000 anos completo no planeta Terra. Irmãos, a verdade é que Satanás, desde quando ele foi lançado no planeta Terra, ele continua aqui nesse planeta. Ele não está no inferno, infernizando a vida de ninguém. Ele está infernizando a vida nossa aqui que moramos no planeta Terra. Porém, quando o milênio chegar, Jesus Cristo voltar e levar os seus, ele ficará preso, sozinho, sem nada para fazer, numa terra devastada. Essa imagem, contempla essa imagem e você vê. E imagine aí, Satanás desolado na terra, sozinho com seus anjos, sem nenhum ser humano para tentar, nenhum ímpio perdido mais, todos mortos, nenhum justo salvo, todos nos céus.
não pode sair do planeta Terra para perturbar a vida de seres de outros mundos, ele estará preso, circunscrito a este planeta, desolado, sozinho. Ele estará no divã da terapia para ele refletir, meditar na toda a ruína que ele causou. Este reino de mundo caído, destruído durante o milênio, é o reino que ele queria estabelecer no céu, um reino de caos, de destruição, de violência, de maldade, de miséria. Por isso que Jesus expulsou ele de lá. Porque se ele tivesse ficado lá, era essa ruína que ele trouxe para o planeta, ele teria implantado dentro do céu. E Jesus já é onisciente, conhece o futuro, por isso que expulsou ele de lá na hora certa. E ele então vai entrar numa depressão profunda e amarga para colher o fruto dos resultados da sua própria alma. Tempos de reflexão para ele, olha aí, ó. Primeiros Escritos, página 290. Durante esse tempo, Satanás sofre extremamente. Imagine você, um sujeito que passou a vida toda trabalhando, não tem mais nada para fazer agora. Desde a queda, suas más características têm estado em constante exercício. Mas deve ele então ser despojado de seu poder e deixado a refletir na parte que desempenhou desde sua queda. E aguardar com tremor e terror o terrível futuro em que deverá sofrer por todo o mal que perpetrou e ser castigado por todos os pecados que fez com que fossem cometidos. Então aqui, meus irmãos, será para Satanás uma prisão chamada solitária. Você sabe que quando tem presos que é muito rebelde, que é muito violento, as autoridades o jogam na solitária. Solitárias geralmente são prisões que ficam mais isoladas, nos subterrâneos, no escuro, ou com pouca luz ou com nada de luz, onde o preso ali não tem mais contato com ninguém, fica sozinho, literalmente sozinho, para sofrer o pânico psicológico e mental da solidão. E Lúcifer estará assim, com seus anjos sozinho, sem ninguém para conversar nenhuma novidade e sem ninguém para tentar. Então ele sofrerá extremamente. O sofrimento dele é psicológico, porque ele irá contemplar a ruína que ele fez, irá contemplar a desgraça que ele causou, irá contemplar as ações e as suas obras que são más, extremamente más. Ele nunca teve tempo para contemplar, nunca parou para olhar, então ele irá parar para olhar tudo isso e irá refletir o que vem por aí. Ele sabe que o que vem por aí não é nada bom. Nesse milênio que ele estará aqui sozinho, ele estará refletindo também que nessa mesma ocasião, os salvos junto com Jesus estarão no céu lá, dando a sentença que ele merece, dando a sentença que lhe é justa em sua vida. Então ele estará aqui pensando, refletindo, com tremor e temor. Ele irá tremer psicologicamente e fisicamente. E ele não terá mais esse poder todo que ele tem até hoje, porque ele será despojado novamente um pouco mais do seu poder. Então assim, ele irá refletir e meditar em tudo que realmente ele causou até hoje. Será um tempo terrível, muito terrível. Por isso que ele faz de tudo para adiar esse período, porque ele sabe que não vai ser nada agradável suportar isso aqui. Vai ser ele vai entrar quase em pânico, né? Devido ao que vem pela frente para ele. Bom, na figura seguinte encontramos a terra estará na escuridão, um abismo completo. Zacarias, vamos consultar a palavra de Deus novamente para voltar para o planeta Terra durante o milênio e ver a sua situação. Zacarias capítulo 14, versículo 6. Diz assim: naquele dia não haverá luz e nem frio e nem geada. Então o planeta Terra ele estará isolado, ele não vai haver chuva e ele estará ali paralisado. Isaías capítulo 13, versículo 13. Olha a situação do planeta Terra, que interessante. Por que não haverá luz? Por que Malaquias fala que não haverá luz? E Jeremias capítulo 4, 23 fala também que não haverá luz. Dois profetas falam que não haverá luz no planeta Terra. Por quê? Um terceiro profeta responde o porquê. Você percebe como a Bíblia ela é muito perfeita e bem harmônica? Um fala uma coisa e o outro complementa o que o outro fala. Isaías capítulo 13, versículo 13, tem a resposta porque a terra vai ser um abismo e não terá luz solar. 13:3 diz assim: pelo que farei, disse Deus, estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar. Por que não vai ter luz na terra?
Porque a Terra vai se mover do sistema solar. Ela vai sair do seu lugar, da sua órbita. Por causa do furor do exército do Senhor e por causa do dia da ira ardente da sua ira. Então, tanto a poeira cósmica dos prédios que foram derrubados, dos destroços que correrá sobre o planeta, que ficará sobre o planeta, como a própria Terra se move do seu lugar, se afastando um pouco do Sol, mais um pouco, e assim a luz solar não chegará como hoje chega no planeta Terra. Então, praticamente ela vai ficar em completa escuridão por isso, porque ela se afasta um pouco, se remove e fica ali parada, estática, aguardando o fim do milênio, e assim, novamente, ela vai ficar na escuridão, conforme Isaías 13, 13. E conforme Zacarias e conforme Jeremias, a luz não chegará nela, como diz a palavra do Senhor. Primeiros Escritos, página 41, diz assim, olha que interessante esse texto aqui, comentando um pouco o processo de Isaías 13, 13. Primeiros Escritos 41. Vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora. Os poderes humanos estão sendo abalados, as nações. E que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerras. Espada, fome e pestilência devem primeiramente abalar as potestades da terra. Olha só, primeiro abalar as potestades da terra. E então a voz de Deus, olha a voz de Deus lá na sétima praga, se lembra? Abalará o sol, até o sol sofrerá um abalo, a lua e as estrelas e também o que? A terra. Então a voz de Deus, junto com o terremoto, junto com tudo, abala todos os astros. E conforme Jeremias, a luz do sol não chega mais no planeta Terra. Conforme Isaías, ela se move do seu lugar, se retira um pouco do eixo de onde ela está hoje e fica a uma distância maior do sol, não recebendo assim a luz solar. E fica na completa escuridão, no abismo imenso. Então, assim ficará o nosso planeta durante o milênio. Então, querido amigo, querido ouvinte, querido irmão, recapitulando tudo, você entendeu? Jesus volta nas nuvens dos céus, transforma os que estão vivos dos 144 mil, todos eles, transforma em corpo imortal, ressuscita mata os infiéis vivos, ressuscita os fiéis de todas as épocas da grande multidão, imortais. Todos agora são arrebatados na presença dos anjos, de todo mundo é visto. Arrebatado significa levado. Todos são levados ao encontro de Jesus nas nuvens dos céus, porque Jesus não pisa aqui na sua segunda vinda. Ao encontrar com Jesus nos céus, todos são levados para a eternidade, para o terceiro céu, conforme diz Paulo em sua carta. E lá fica-se 1000 anos os salvos no processo do julgamento, julgando todos os perdidos de sua época, cada um de sua geração. Na terra fica um abismo completo, escuridão, Satanás e seus anjos presos sem nada para fazer, por 1000 anos sozinho, com a terra destroçada, isolada, suja, imunda, fétida, destruída, acabada, arrasada, solitária. Só com Satanás e seus anjos na escuridão e com cadáveres para todo lado. Assim passa o planeta Terra 1000 anos. E quando acabam esses 1000 anos, o que acontece? Aí é no próximo estudo, que é o estudo do juízo final, que nós vamos ver. Mas aqui é o estudo de hoje na sequência dos eventos finais. Assim ocorrerá o milênio. Quando acabar os 1000 anos no céu, acaba também os 1000 anos na terra, aí Jesus volta novamente com a cidade santa e todos os salvos, para agora executar a sentença que foi elaborada durante os 1000 anos sobre a cabeça dos ímpios e de Satanás e seus anjos. Volta então para finalizar a história desse planeta, ok? Acabamos aqui o nosso estudo de hoje. Um estudo breve, conciso, mas bem resumido, né? Esse estudo, bem simples também, mas que deu para a gente compreender um pouco o assunto de hoje. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por tudo. Querido Pai e eterno Deus que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor já delineou o futuro do planeta e do universo em tua santa palavra. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos dê a tua graça e o teu poder para vencer nossas lutas e nossas fraquezas. Abençoe cada pedido de oração que os internautas fizeram, Senhor, essa noite. Que o teu Santo Espírito visite cada um deles, aumente a fé deles, que o teu Santo Espírito reavive, Senhor, essas pessoas.
Façam essas pessoas terem um reavivamento espiritual em suas vidas e que essas pessoas, Senhor, possam, diante dos fatos que em breve ocorrerão e desenrolará diante de nós, possamos estar debaixo da Tua graça e de Teu poder. Abençoe a todos, especialmente os pedidos que for da Tua vontade, que ali foram colocados no chat dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos por assistir esse vídeo até o final. Viram só o que vai acontecer durante o milênio? Muito importante nós descobrirmos essas informações. Então eu quero convidar vocês para mais um estudo da Palavra de Deus, que será amanhã o nosso último estudo sobre o novo céu e a nova terra. Pessoal, esse é o estudo para fechar com chave de ouro. Você não pode perder. Então se inscreva aí no canal, deixa o like para fortalecer o nosso canal e também ative o sininho para quando o vídeo sair você possa então ser notificado, tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Me sigam aí nas redes sociais para que a gente possa estar sempre nos comunicando. Fiquem com Deus, pessoal, e nos vemos então amanhã para o nosso último estudo.